Imagina só, sonhar em ser um craque nos estádios de futebol, mas acabar virando a voz de resistência de uma nação inteira. Pois é, essa é a história de um artista que, quase sem querer, se viu bem no meio de uma das épocas mais conturbadas da história do Brasil. Olha, essa frase de um amigo dele praticamente resume tudo. A história do Chico Buarque começa, na verdade, com um sonho que não deu certo. Ele queria mesmo era ser jogador de futebol, mas o destino, ou talvez a falta de uma certa habilidade ali com a bola, empurrou ele para um palco bem diferente. E, como a gente vai ver, um palco muito, mas muito mais perigoso. Então, como é que esse jovem, que sonhava em vestir a camisa do time, se transformou no cara do violão que enfrentava a opressão? É uma jornada de um herói meio acidental, sabe? Forjado não tanto pela vontade, mas pela pura necessidade. Uma história de talento, muita pressão e uma genialidade impressionante. Mas antes de virar esse símbolo todo, ele era só o Chico, e as paixões dele iam muito além da música. Para a gente entender o ícone da resistência, a gente precisa primeiro dar uma olhada no jovem que ele era e em como ele virou uma estrela, assim, da noite pro dia. A cabeça do Chico era um campo de jogo fascinante, né? De um lado você tinha a complexidade dos grandes romancistas, que com certeza influenciaram as letras dele mais tarde. Do outro, a paixão popular pelo Fluminense e uma obsessão quase doentia por futebol de botão. Tudo isso junto foi formando o artista que o Brasil viria a conhecer. E até no futebol de botão, a alma de compositor já dava as caras. O time dele, o Politeama, que em grego quer dizer algo como muito espetáculo, não só competia não, ele tinha um hino próprio. Isso já mostrava o tipo de criador que ele era, detalhista, irônico e, acima de tudo, completamente original. E a ascensão dele foi, assim, meteórica. Em 1966, a música A Banda transformou ele numa celebridade nacional da noite pro dia mesmo. Ele era jovem, talentoso, o grande nome da música brasileira. Só que esse futuro brilhante estava prestes a bater de frente com o lado mais sombrio da nossa história. E é bem aqui que a história dá uma virada brusca. O sucesso do Chico coloca ele diretamente na mira do poder. E a arte dele, que antes era celebrada, de repente se torna um alvo. A vida pessoal dele e a história do Brasil estavam prestes a se chocar de um jeito bem violento. O AI-5 foi, sem exagero, um terremoto cultural. A liberdade de expressão foi basicamente abolida. Para artistas como Chico, a censura virou uma sombra constante, um inimigo invisível e totalmente imprevisível, que podia destruir meses de trabalho com uma única canetada. O caso da peça Calabar mostra perfeitamente a crueldade do sistema. Tenta imaginar a cena. A peça foi aprovada pela censura. Meses de trabalho, um dinheirão investido e na véspera da estreia, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, ela é proibida. A mensagem do regime era claríssima. As regras podiam mudar a qualquer hora e ninguém estava seguro. E além de ser brutal, a censura era muitas vezes, simplesmente ridícula. Nessa letra aqui, a palavra sacana foi vetada. Uma única palavra. Isso mostra o nível de paranoia, o desejo de ter um controle absoluto sobre cada sílaba que os artistas escreviam. Era um absurdo. Diante de um poder tão arbitrário, muitos artistas se calaram. Com razão, né? Mas o Chico Buarque não. Ele se recusou a ser silenciado. E para isso, ele criou uma das estratégias mais geniais da história da música brasileira. Essa era a grande questão da época para a classe artística. Como ser mais esperto que o sistema? A resposta do Chico não foi o confronto direto. Foi, na verdade, um drible de gênio. A lógica era simples. Se a censura perseguia o Chico Buarque, ele ia criar alguém que os censores não conheciam. E foi assim que nasceu o Julinho da Adelaide, um sambista do subúrbio, um personagem do povão, um compositor fictício que podia dizer tudo aquilo que o famoso Chico Buarque já não podia mais. E não é que o plano funcionou, e funcionou de uma forma espetacular. Músicas com críticas super ácidas que seriam barradas na hora se viessem assinadas pelo Chico, passavam direto quando o autor era o sambista Julinho. Foi um drible humilhante na repressão, usando a própria arrogância do sistema contra ele. A genialidade do plano estava toda em explorar o preconceito dos censores. O Chico Buarque, o intelectual de família rica, era um alvo óbvio, mas o Julinho, o suposto sambista do subúrbio, pro regime ele era inofensivo, invisível. Duas personas, uma somente. Era a camuflagem perfeita. Só que com o tempo, essa luta do Chico contra a censura acabou transformando ele em algo que ele nunca quis ser. Um herói público, um ícone da resistência pela democracia. Essa definição do cineasta Glauber Rocha é perfeita.
Errol Flynn era aquele herói dos times de aventura, sempre pronto para a luta. O Chico era o exato oposto, um herói que foi empurrado para a batalha, um líder que não tinha a menor vontade de liderar. E é aqui que mora a grande contradição da história, né? O homem que enfrentava a ditadura com suas letras era, na vida real, extremamente tímido, reservado. O palco, para ele, não era um lugar de poder, era um lugar de pânico, de vulnerabilidade. O fardo era tão, mas tão pesado, que ele mesmo admitiu que precisava de álcool para conseguir subir no palco. Era o único jeito de encarar o que ele descrevia como um buraco negro, a expectativa gigantesca da plateia que via nele não só um músico, mas quase um salvador. No fim das contas, a política meio que engoliu a arte. As pessoas não iam mais ao show só pela música, elas iam para ver o símbolo, para aplaudir a resistência em pessoa. Sem querer, o Chico Buarque tinha virado um para-raios para todas as esperanças e frustrações de uma nação inteira. A história do Chico Buarque acaba forçando a gente a pensar qual é o verdadeiro poder da arte em tempos tão sombrios. A trajetória de um homem que sonhava com futebol, mas que acabou compondo a trilha sonora da liberdade, prova que às vezes uma simples canção pode ser a arma mais poderosa de todas.